Olá, a gente está de volta para conversar sobre um problema bastante comum e que muita gente nem sabe que tem: hipertensão arterial. Para explicar para a gente essa situação, eu estou com o Dr. Aldis Feitosa, ele é ex-presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Aldis, muito obrigado. Eu queria que o senhor contasse para a gente o seguinte: muita gente não sabe que tem pressão alta? Exatamente. Metade da população não sabe o que é hipertensa, não é assim? Então a gente tem uma prevalência de em torno de 30% das pessoas que são hipertensas e dessas, metade desconhecem o diagnóstico, não sabem que são hipertensas. O grande motivo disso é que a hipertensão é uma doença assintomática, isto é, não dá sintomas. Quando ela vai dar sintomas, já está numa doença muito avançada e bem mais grave. Então é uma doença com quase nenhum sintoma e a única maneira de saber se a pessoa é hipertensa é medindo a pressão arterial. As pessoas não medem, então não sabem que são hipertensas. Então metade das pessoas que são hipertensas não conhecem esse diagnóstico. Que a gente tem hoje em dia muitos tratamentos para hipertensão, né? Tem vários medicamentos diferentes, de classes de medicamentos diferentes. Ou seja, o tratamento está disponível. Sim, o tratamento é disponível e até antes das medicações a gente tem que enfatizar mudar o estilo de vida, né? Então, atividade física, abandonar o tabagismo, redução do peso. Então, a gente tem que mudar esses fatores de risco que já ajudam a baixar a pressão arterial. E quem não é hipertenso a não se tornar hipertenso. E em relação à medicação, a gente tem inúmeras classes terapêuticas. Então, hoje, a gente tem classes de todos, assim, de variadas classes para várias possibilidades econômicas e muitas distribuídas, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde. Mas, doutor Aldes, tratamento de longo prazo, tomar remédio todo dia, além das mudanças de estilo de vida, não é uma coisa tão fácil de conseguir junto aos pacientes. Pelo menos a experiência que eu tenho no meu consultório é que a gente tem que puxar a orelha volta e meia dos pacientes. Como é que é isso? Exatamente. Essa é a maior dificuldade da hipertensão, né? É a maior dificuldade das doenças crônicas com poucos sintomas, como, por exemplo, né, a diabetes, o colesterol alto, né, a dislipidemia, a hipertensão. Então, e as medicações às vezes dão algum tipo de efeito colateral, ou ele associa um efeito colateral à medicação e abandona o tratamento. Então, esse é o nosso maior desafio, né? Que é mostrar ao paciente a importância do tratamento adequado para prevenir complicações no futuro. Então, esse é o nosso desafio, é adesão. Por isso que as medicações hoje mais modernas têm menos efeitos colaterais e assim a gente consegue uma melhor adesão. Mas com esse monte de aparelhos, por exemplo, smartwatches e aplicativos para telefone celular, a gente já tem alguma coisa dessas mais moderna para ajudar os pacientes? Sim, sim. É fundamental hoje a gente chamar quem fala do autocuidado. O monitoramento, tanto do... Eu sempre correlaciono muito hipertensão com diabetes. Não é assim? É importante que o paciente diabético tenha a sua glicemia controlada em casa. Ele tem aquele aparelho para medir a glicemia capilar. Da mesma forma, o hipertenso ele deve ter um aparelho de pressão em casa. E a gente reforça deve ser de braço. O ideal é um equipamento de braço e não aqueles de punho. Então, um equipamento de braço de qualidade, que está certificado, que ele sabe que o equipamento tem uma procedência, e ele acompanhar essa pressão em casa. Mas ele mede a pressão em casa, e nós, como médicos, como é que a gente ia poder avaliar isso? Então, hoje a gente já tem vários aplicativos que nos ajudam nesse acompanhamento. Por exemplo, tem um aplicativo chamado Elf. Esse aplicativo, ele acompanha a tomada da medicação, ele pode alertar a hora de tomar a medicação, o paciente confirma se tomar a medicação ou não, controla a atividade física, controla o peso do paciente e controla também as medidas da pressão arterial. Então, ao final do tempo, ele vai acompanhando o comportamento da pressão arterial e essas mudanças de hábito e também o uso da medicação. Porque muitas vezes ele não está controlando porque ele usa muito pouco a medicação, ou porque ele aumentou o peso, ou parou de fazer atividade física. Então, esses aplicativos, como eu comentei para você, por exemplo, o Elf, ele dá essas informações todas e a gente, como médico, pode acompanhar com o paciente. E outra característica que eu achei muito interessante é que aquele paciente já um pouco mais idoso, um pouco demenciado, que tem um cuidador, ele pode alertar ao cuidador, a lembrar usar a medicação. Então, imagine nós que temos algum familiar em casa, e a gente pode lembrar, olha, tá na hora de usar a medicação. Então, esse aplicativo pode informar aos familiares ou cuidadores sobre o uso da medicação. Muito interessante.
E isso tudo para ajudar também na hora de fazer a consulta, no retorno, né, para o médico, trazer essas informações todas para o médico poder ver como é que as coisas estão andando, né? Exato, porque vem a informação já tabulada. Então, eu vou ver ao longo do tempo como se comportou peso, atividade física, pressão arterial e a adesão do uso da medicação. Porque se o paciente se comprometer a, quando alarmar e usar a medicação e informar se usou ou não a medicação, a gente vai saber o percentual de tomada da medicação. Quem sabe deve ser pelo menos acima de 80% para ter uma boa adesão. Bom, doutor Aldes, muito obrigado por essas lembranças, por essas dicas. Então é o seguinte, gente, tem que medir a pressão arterial, saber se você é hipertenso ou não e controlar os fatores de risco que o doutor Aldes ensinou para a gente. E se precisar, a gente até tem ajuda tecnológica para essa coisa. A gente se vê no próximo vídeo e vamos continuar falando de hipertensão, porque essa é uma doença das mais perigosas, como o doutor Aldes falou, não dá sintoma algum. Até lá!